Olá. A medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais deve ser votada pelos senadores logo após o primeiro turno das eleições. A MP vai beneficiar agricultores familiares de todas as regiões brasileiras. A medida provisória estende o prazo para renegociação de dívidas rurais até 30 de dezembro de 2019. Para liquidar a dívida, serão concedidos descontos. Chama rebate para liquidação, é um desconto para a liquidação dessas dívidas, variando de 95% a 10% a depender da região. Para os agricultores das regiões Norte e Nordeste, os descontos serão de até 95%. Já para os da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o abatimento poderá chegar a 60%. Além disso, será possível refinanciar a dívida. O produtor rural, de acordo com o porte pequeno, médio ou grande, tem que dar uma entrada de 1%, 3% ou 5%. E com esse tipo de refinanciamento, ocorre o seguinte: as taxas de juros passam a ser de 0,5% a 3,5% de acordo com o porte. Por se tratar de uma MP, a renegociação já está em vigor desde a publicação no Diário Oficial, mas precisa da aprovação do Congresso para virar uma lei em definitivo. A medida beneficia principalmente produtores do Norte e do Nordeste. A gente teve uma situação localizada de seca na região Nordeste, remonta uma das mais severas secas em mais de um século. Os produtores rurais perderam renda de forma drástica. A crise econômica atinge principalmente os jovens. Mais de 11 milhões de brasileiros não estudam nem trabalham. Na busca de respostas para as causas desse problema, nossa reportagem consultou especialistas e ouviu depoimentos de pessoas que lutam para ganhar o próprio sustento. Demitido do emprego de supervisor de vendas, Alisson não pôde mais pagar a faculdade de recursos humanos e abandonou quando faltava apenas um semestre para a formatura. Eu fiquei desempregado. Aí minha mãe não tinha condições de sustentar a casa e de pagar a faculdade. Depois de concluir o curso de vigilante, ele distribui o currículo num mercado de trabalho cada vez mais disputado, sem perder a esperança. Qual é o seu sonho hoje? É terminar minha faculdade e fazer outra, que eu tenho vontade de fazer da área da saúde, odontologia. A alta ocorrência do desemprego entre os jovens é um problema mundial. Na lista dos 10 países europeus com os maiores índices, encontramos Grécia, Espanha, Itália, França e Portugal, todos acima dos 20%. No Brasil, 23% da população entre 15 e 29 anos de idade pertencem à categoria dos neném, apelidados assim porque nem trabalham nem estudam. Se a gente compara com economias mais desenvolvidas, talvez esse índice não fosse tão alarmante, mas porque lá pelo menos há índices educacionais melhores, então são pessoas que têm uma mobilidade maior. Por exemplo, na União Europeia, as pessoas que estão desempregadas num país, elas podem mudar para outro e trabalhar lá, coisa que aqui não acontece, não é tão fácil uma pessoa aqui buscar outro tipo de ocupação. De acordo com os dados do IBGE, entre 2016 e 2017, 619 mil jovens brasileiros ingressaram no contingente dos neném. Hoje, um total de 11 milhões e 100 mil pessoas. Os motivos para que isso aconteça são variados, mas com certeza vão além da crise econômica do país. Em plena era da inteligência artificial, dos aplicativos e das redes sociais, as profissões estão mudando. Enquanto isso, a educação brasileira ainda não atingiu as metas programadas para 2015. Para esta especialista em mercado de trabalho, a juventude deve mudar o foco para aproveitar as oportunidades. As pessoas precisam sair do lugar comum, saírem da zona de conforto. Quer dizer, qual tipo de capacitação, quais são as competências, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que hoje o mercado requer dessa pessoa? Que é essa grande dificuldade para nós, por exemplo, que trabalhamos com recrutamento e seleção. Encontrar no mercado não é uma pessoa pronta, é uma pessoa relativamente pronta em relação a esses conhecimentos, habilidades e as atitudes que ela possa
né, e está ofertando. 6 meses depois de formada, Ana Carolina sabe que o jornalismo passa por profundas transformações e conseguir um emprego não está nada fácil. Como eu vi que essa área está em decadência assim, no mercado, eu comecei a fazer cursos por fora em audiovisual e é um trabalho constante para eu me aprimorar para o mercado de trabalho, porque ele está exigindo muito mais de mim do que um simples certificado, um diploma. O óleo de cozinha também pode ser reciclado. Isso muita gente já sabe. O que falta é a regulamentação desse processo. Um projeto em análise no Senado inclui o produto do nosso dia a dia na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quase sempre o óleo usado nas frituras vai parar no ralo da pia. Pode parecer que não, mas isso traz consequências. Entope as instalações sanitárias, a rede de esgotos e contamina o solo e os rios. Segundo os ambientalistas, 1 litro de óleo pode contaminar até 20 mil litros de água. Hoje, menos de 10% do óleo vegetal usado no país é descartado de forma correta. É que não existe um regulamento específico para a destinação desse tipo de resíduo. O que existem são iniciativas isoladas de empresas de saneamento, órgãos ambientais ou da sociedade civil. Este shopping em Brasília fez parceria com uma empresa de reciclagem. O shopping recebe o óleo usado e a empresa reaproveita o material para fazer detergente. Para estimular o descarte correto, a cada 2 litros de óleo usado, quem entrega recebe um detergente de meio litro. Conceição vem aqui pelo menos uma vez por mês entregar o óleo que ela já usou. A gente tem aquela consciência de que você não pode jogar por exemplo, dentro da pia, né? Você não pode jogar em qualquer lugar, você não pode colocar num recipiente e jogar em qualquer canto, né? Então eu tinha essa preocupação do que fazer com óleo. E para mim foi muito gratificante quando eu fiquei sabendo que aqui eles tinham esse posto de troca e que para mim ainda é lucro porque eu ganho detergente e eu utilizo na minha cozinha. A receptividade, para surpresa geral, ela foi excelente. Do final do ano próximo passado, quando nós implantamos esta ação, para hoje, mais de 200 litros de óleo deixaram de ser descartados no meio ambiente para uma destinação correta. Um projeto em debate no Senado quer aumentar a responsabilidade das indústrias nesse processo. O projeto altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para incluir o óleo de cozinha e outras gorduras de uso culinário na lista de produtos do Sistema de Logística Reversa, que é, na prática, a volta de materiais já utilizados para a cadeia produtiva. O descarte correto do óleo de cozinha deve ser feito da seguinte forma. Primeiro, espere o óleo esfriar. Só então despeje o líquido em uma garrafa com a ajuda de um funil. Tampe o recipiente para evitar mau cheiro e insetos. Limpe a panela e o funil com um guardanapo e descarte no lixo orgânico. Por último, leve a garrafa cheia a um local apropriado de descarte. Eu fico feliz em saber que eu estou contribuindo, que essa quantidade toda de óleo não está indo para o esgoto, entendeu? E que, de uma certa maneira, ela está sendo útil para alguma coisa. A matéria está pronta para ser votada na Comissão do Meio Ambiente, que tem decisão terminativa sobre o projeto. Assim, se for aprovada na comissão, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados, a não ser que um requerimento peça sua votação em plenário. No terceiro episódio da série com as principais recomendações para o dia das eleições gerais, no próximo domingo, 7 de outubro, você vai ficar sabendo o que o eleitor deve fazer caso queira denunciar alguma irregularidade. O TSE garante que as equipes que irão trabalhar na eleição foram treinadas e estão devidamente orientadas para receber os quase 150 milhões de brasileiros habilitados para votar em 2018. Os fiscais dos partidos também devem estar cientes das normas da Justiça Eleitoral. Todos os mesários receberam uma capacitação do Tribunal Superior Eleitoral para saber como agir, como se portar. Aos fiscais, eles também não podem trajar qualquer tipo de camisa de preferência dos seus candidatos. Eles podem apenas, no crachá,
de identificação, reconhecer a qual partido ou coligação eles pertençam, e eles são os grandes, as grandes pessoas que estarão ali acompanhando o dia. Este ano, a novidade é que a Justiça Eleitoral criou o aplicativo Pardal. Já em plena atividade, ele pode ser baixado para o celular. Ele contém um formulário que permite ao cidadão denunciar diversas irregularidades pela internet. Ele possibilita que o eleitor ou a eleitora façam algum tipo de vídeo ou fotografia ou desenvolvam um texto. Então, ele é mais completo e, imediatamente após ser enviado, é recebido na Justiça Eleitoral ou no Ministério Público Eleitoral. No caso de denúncia no local ou nas proximidades da sessão de votação, ela deverá ser encaminhada pessoalmente ao mesário, que irá solicitar de imediato a presença de um juiz para tomar as providências necessárias. Como a elaboração do projeto de um complexo hidrelétrico impacta uma população ribeirinha e as possibilidades de reivindicação de direito dessas comunidades. Este é o tema da pesquisa da mestre em Direito da Universidade de Brasília, Erina Gomes. Ela conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o assunto. Erina, eu queria agradecer sua presença aqui conosco nos estúdios da TV Senado. Começar a nossa conversa pedindo, você pesquisadora do direito achado na rua, ou seja, o direito que é construído a partir da sociedade, não o direito positivo, o direito dos códigos e leis, mas o que tem uma outra origem e luta para ser validado, né? O seu foco de pesquisa, populações, comunidades tradicionais, populações ribeirinhas, né? Uhum. Conta para nós um pouco o contexto da sua pesquisa. O contexto da minha pesquisa está inserido diante de um projeto de construção de um complexo hidrelétrico no estado do Pará, onde eu fiz um estudo de caso a partir de uma comunidade ribeirinha, como esse projeto chegava para a comunidade e quais as percepções e as possibilidades de reivindicação de direito que a comunidade tinha diante desse projeto. Eu até utilizo bastante os exemplos e os acontecimentos de Belo Monte em relação aos ribeirinhos, né, as populações ribeirinhas afetadas por Belo Monte, como um paralelo da minha pesquisa, porque eu trato especificamente dos direitos dos ribeirinhos diante desse empreendimento e Belo Monte foi bem emblemática nesse sentido, porque, por exemplo, a população ribeirinha afetada por Belo Monte até hoje reivindica a reterritorialização, né? Quer dizer que não é uma reivindicação de realocação em outro espaço, mas é reterritorialização, que significa que essa população reivindica o restabelecimento da sua relação com o rio, né? Então, esse caso de Belo Monte, ele me provocou muito a pensar esse caso do Tapajós com que eu trabalho, né? Uhum. E aí eu foco especificamente, então, quais as estratégias e quais as reivindicações, quais as produções e reivindicações de direito que essas comunidades ribeirinhas fazem, né? E continuam fazendo e fizeram no caso do Tapajós. E aí eu cheguei num direito específico, né, que eu acho que é o direito principal, assim, que é o direito à informação, à participação, né, a possibilidade de ser ouvido, de ter a sua opinião levada em consideração diante desses projetos, né? É uma democracia mais participativa do que representativa, exatamente, né? Então, o cidadão mais perto da tomada de decisão. Exatamente, né? Eu comecei a verificar que a comunidade, ela reivindicava um direito, que é o direito de consulta prévia livre e informada, previsto na Convenção 69 da OIT, que foi ratificada pelo Estado brasileiro em 2012, né, promulgada em 2004 por meio do Decreto 5051 de 2004, e essa comunidade, então, reivindicava esse direito como essa possibilidade de participar desse processo democrático, da tomada de decisão sobre os projetos que o Estado tem possibilitado ou tem interesse de construir nesses territórios, né? E é uma coisa interessante porque é de novo o direito à moradia, de alguma forma, né? De preservação da sua condição de moradia, né, nesse caso. Que tem um suporte para começar a startar o processo de uma decisão de um órgão internacional. Quer dizer, isso é uma diferenciação, isso resulta
em uma consequência diferente na luta pela construção e reivindicação de um direito? A gente tem tido ao longo desses anos, né, desde a entrada em vigor da Convenção 69 da OIT, decisões importantíssimas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no sentido de provocar os estados da importância de observar esse direito de consulta, né? Que não é um direito meramente formal de ouvir as comunidades, mas de obter o seu consentimento, né? Então é uma negociação mesmo, é uma negociação e da possibilidade das comunidades dizerem sim ou não, né? E resguarda o direito à moradia, mas o direito à moradia não nessa perspectiva imobiliária, né? Mas numa perspectiva mais ampla, que tem a ver com a identidade, né, das comunidades, né? Que é também o conceito que está sendo mudado na questão de moradia, agora está inserida, né? Exatamente. Em todas as questões de infraestrutura e bem-estar e viabilização da pessoa poder efetivamente morar no lugar, né? E então guarda a relação direta com a ideia de território, né? Que é o lugar da moradia, mas o lugar do lazer, o lugar, né, que abrange essas diferentes dimensões para a reprodução de uma vida com dignidade, com direitos humanos, né? Com acesso até à sua subsistência, né? Com acesso à subsistência e com relações com os recursos naturais, com a natureza, com as suas cosmologias e religiosidades, que são elementos fundamentais para a reprodução dessa vida, né? Então, é disso que a Convenção 69 trata, né? Como todas essas questões, elas estão imbricadas nessa vida, né? Nessa vida da comunidade. Né? E é através da reivindicação de quem sofre com a falta desse direito que você consegue efetivamente fazer valer um compromisso que o país assumiu num fórum internacional, né? Exatamente, né? Então, assim, já é um compromisso assumido pelo Brasil, então a gente está falando de um direito que está positivado, que o Brasil assumiu e se propôs a cumprir, né? Em que as comunidades, elas têm reivindicado o cumprimento desse direito, e no Brasil a gente tem diversas decisões judiciais importantes, né? Suspendendo empreendimentos, suspendendo projetos do Estado brasileiro para que esse direito seja efetivado, porque é um direito que diz, sobretudo, qual é esse modelo de democracia que a gente quer, né? Qual é esse modelo de democracia onde estão inseridos os povos indígenas e as comunidades tradicionais, né? Nesse modelo de democracia, né? Com essa decisão da OIT, você consegue dar mais força a uma comunidade que é frágil, vulnerável, vamos dizer, não é isso? Exatamente. Esse que é o diferencial que a pesquisa está tendo a oportunidade de estudar, né? Isso, exatamente. Então, essa positivação desse direito que é inerente, que na concepção até do direito achado na rua, né, um direito que está vinculado ao território, não necessariamente ele precisa estar positivado para que ele seja efetivado, mas obviamente uma vez positivado, a gente pode mobilizar diferentes forças do próprio Estado para exigir que o Estado cumpra esse direito, né, como por meio das ações judiciais, né, e atualmente os povos e comunidades tradicionais, eles vêm adotando uma estratégia de demonstrar para o Estado como se efetiva esse direito, ou seja, os próprios povos indígenas, as próprias comunidades tradicionais estão fazendo um exercício que a gente chama de exercício intercultural para demonstrar para o Estado como elas devem ser consultadas, como deve ser implementado esse direito, né? Porque o desafio do Estado, que o Estado coloca, é a dificuldade da implementação, né? Como esse direito vai ser implementado. E as próprias comunidades vêm fazendo isso por meio dos protocolos de consulta, que é um documento que as próprias comunidades têm construído, povos indígenas. A gente já tem hoje no Brasil mais de 20 protocolos de diferentes grupos étnicos, em que eles demonstram para o Estado como deve ser a consulta, né? O exercício que deve ser feito agora é o Estado olhar para esses protocolos como um documento que produz direito, né? Como um documento que tem um conteúdo de juridicidade e adotar ele como prática. Nessa questão desse direito de exercício de cidadania, eu acho que acontece uma coisa interessante, porque você tem nações dentro, conversando com um Estado, nações conversando com um Estado. Isso também faz diferença na construção do direito?
Faz muita diferença, Tânia. Na minha pesquisa, quando eu analisei a implementação do projeto, né, a proposta do projeto do Complexo Tapajós, eu observei que os primeiros discursos oficiais do Estado era de que a hidrelétrica seria construída em um lugar onde não tinha pessoas, né, que o impacto humano ia ser mínimo, né? E à medida que os estudos foram avançando, né, essas pessoas, e que as pessoas também tomaram conhecimento de que havia um projeto a ser construído em seus territórios, elas passaram a reivindicar. Então, tem essa estratégia de invisibilização, de silenciamento e de desconhecimento, né, do próprio Estado, né, de uma ideia da Amazônia, por exemplo, que é só floresta, que não tem ocupação humana, o que não é verdade, né? Na Amazônia a gente tem, inclusive, grandes cidades, né? E muitas comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, que estão nesses territórios e desenvolvem uma relação com os recursos naturais que é diferenciada. E não necessariamente por essa relação diferenciada com os recursos naturais é que o direito à consulta deve ser implementado, mas é porque ali tem uma relação com o território, com o rio, tem uma diversidade cultural, né? Então, esse direito leva o Estado tanto a conhecer essa realidade, né? Os protocolos, eles começam, na minha pesquisa eu vi que a maioria dos protocolos, eles começam com essa apresentação da comunidade. Quem somos nós? Como vivemos? Como nos organizamos? Então, é uma possibilidade ímpar da sociedade brasileira conhecer essas comunidades e saber da importância, né, de como elas se organizam, de como elas desenvolvem essa dimensão da vida com os recursos naturais, com a floresta, com o rio, essencial para a sua reprodução, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.